Hebreus 5. Versos do 11 ao 14. Hebreus 5, verso de número 11 ao verso de número 14. Carta aos Hebreus, versos de número 11 ao 14. Amém? Sobre este respeito, irmãos, muitas coisas nós queremos dizer, mas ficou difícil de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Pois com efeito, quando vocês já deveriam ser mestres, por causa do tempo que vocês têm com Deus, vocês apresentaram novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vocês se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades espirituais e mentais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, queridos? Quero falar hoje em nome do Senhor Jesus com você sobre o alto preço da imaturidade. O alto preço que se paga pela imaturidade. A imaturidade, ou seja, você não está adulto, você não está pronto, você não está formado como pessoa, como cristão. Isso aí tem um preço. Não é assim, eu estou tranquilo. Não. Não tem nada de estar tranquilo e nem de estar favorável, nada. Está ruim, pá dedéu. Então antes eu quero mostrar para você, existem muitos textos, são muitos textos da Bíblia, eu separei alguns para demonstrar para você através da Escritura que Deus deseja, Deus quer que você cresça. E cresça não é altura, nem largura, nem profundidade. Ou melhor, profundidade sim. Por quê, queridos? Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de crianças velhas. Perdão, de velhos crianças. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão envelhecendo, mas não estão amadurecendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Todos me ouvem bem? Dá mais um pouco de som aí na técnica. O tempo onde nós estamos vendo a nossa sociedade, a igreja, o que quer que seja, as pessoas estão envelhecendo na sua idade, mas não amadurecem no seu caráter, no seu tratar, no seu relacionamento, são crianças ainda. Esses dias, quando eu estava estudando sobre isso, meditando sobre isso, Deus me lembrou de uma pessoa admirada no mundo inteiro, já morreu, chamada Steve Jobs. Quantos já ouviram falar de Steve Jobs? Tem alguns filmes sobre ele, o criador e o idealizador da Apple. Alguns já assistiram os seus filmes, é muito interessante. Eu já assisti os filmes dele, sobre ele. E no meio desse estudo, Deus falou assim, lembra do Steve Jobs? Deus falou para mim assim, lembra do Steve Jobs? Eu falei, lembro, Senhor. Pois é, ele nunca foi inteligente como você pensa. Olha o que Deus fala para a gente, irmão. Você vê como é que Deus troca ideia? Deus troca ideia, irmão. Não é só versículo que Deus fala, não, Deus troca papo com a gente. E aí, filho, tá bem? Tô bem, pai. E aí, tal, vai embora. Eu falei, é mesmo, Deus? É. Ele falou, sabe qual foi a inteligência de Steve Jobs? Encontrar uma sociedade infantil. Se você assiste o filme de Steve Jobs, os dois que tem, ou três, você vai ver que ele é um dos inventores do touchscreen, esse negócio de...
E quando ele inventou o iPhone, por exemplo, e o iPad e outros, iPhone, iPad, iPod, aí não pode, essas coisas todas. Lá no filme ele mostra, ele é o cara das ideias, ele tem uma sacada. Qual é a sacada? Ele fala uma frase, essa frase que eu vou dizer agora, ela pertence a Steve Jobs. Ele falou assim, ó, escute o que ele disse. As pessoas não sabem o que querem, até que eu diga para elas o que elas querem. E aí ele inventou um telefone, colocou o computador dentro, e é tudo com o dedo. Você assiste o filme dele e ele fala assim, por que eu inventei com o dedo? Porque o dedo é a primeira ação tátil da criança. Tanto é verdade que hoje as nossas crianças já nascem mexendo no celular, com o dedo assim, ó, no iPad. É impressionante. A gente fala, é impressionante. Não, na verdade, não é impressionante. Isso já existia. Ele colocou no mercado. E ganhou bilhões de bilhões de bilhões. Cada hora que um inventor aparece, e ele inventa uma bugiganga que você não precisa, ele lança no mercado e ele encontra uma sociedade infantil, que quer cada dia mais brinquedos eletrônicos. E tanto é verdade, que como uma chupeta e uma mamadeira e um chocalho era para uma criança, um celular, um tablet ou alguma outra coisa é para você. Hoje eu vejo multidões de pessoas totalmente hipnotizadas por esse aparelho. Hipnotizadas. Não há conversa, mas não tem mais nada. Porque o Steve Jobs acessou na sociedade imatura esse local. Ele falou, vou botar um produto para vender para a criançada. A criançada é consumo. Não estão entendendo, irmãos? É isso aí. Essa foi a sacada do Jobs. Nós estamos avançando na idade, mas não estamos avançando na maturidade. Isso já era coisa antiga. Então eu vou mostrar para você como Deus quer que você cresça. Entre muitos textos. Por exemplo, Provérbios 4:18. O caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. O que está dizendo? Que um verdadeiro cristão, que uma pessoa de Deus, ela vai tendo uma revelação, outra, Deus vai se revelando a ela, Deus vai se mostrando, e ela vai amadurecendo até ser um dia perfeito, ou seja, maduro, pronto. Amém? Efésios, eu citei Efésios 4:11, não citei? Deus deu para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Ficar enchendo a paciência? Não. É para o fim proveitoso de que toda a igreja crescesse a estatura do varão perfeito. Estatura é tamanho. Do varão, do homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Jesus. A maturidade, a estatura do varão perfeito. Há um lugar em Deus onde você está pronto para ser usado. Você não é infantil. Então olha como é importante. Deus fala que você, no singular, tem que crescer. E Ele coloca 5 ministérios na igreja para que a igreja cresça. Porque igreja que não cresce, e cresce não é número, não é prédio novo, não é essas coisas. Cresce aqui, ó. Cresce aqui, ó. Cresce no entendimento, cresce na relação. Igreja e crente que não cresce, está escrito aqui em Efésios, lá por volta do versículo 15 a 16, assim, ó. Que é levado por todo vento de doutrina e a artimanha de homens que conduzirão você ao erro. Ou seja, todo aquele que não amadurece é comida de gente com má intenção. Está entendendo? Todo aquele que não amadurece, ele não discerne, ele não percebe que ele está sendo enganado, que estão mentindo para ele, que tem espíritos em volta dele, cercando ele com boas palavras, ele não percebe.
Por quê? Porque é imaturo. Não sabe. Vamos mais adiante. Colossenses, versículo 1, 9 e 10. Paulo faz oração pela igreja nesse favor. Por essa razão, desde o dia em que nós ouvimos falar sobre vocês, não cessamos de orar por vocês e de pedir a Deus que vocês transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria e em todo o entendimento espiritual. Essa é a oração de Paulo pela igreja. Olha que ele não pede carro, ele não pede casa própria, não pede nada disso. Ele pede, o que eu preciso orar por vocês é para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam, tornem-se homens e mulheres de Deus. Porque idade, infelizmente, um dia já significou alguma coisa, hoje não significa nada. Nada. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejem, olha a palavra, desejem ardentemente o genuíno leite espiritual, para que vocês cresçam e seja dado a vocês crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Então preste atenção, porque muitos que vivem na imaturidade acabam perdendo a salvação. Por quê? Porque se enrosca com bobeira. Amém? Mais uma. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas, e o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó, multiplicação de conhecimento e conhecimento de Deus. 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto hoje como no dia eterno. Amém. Tem muitos textos, muitos, que declaram por A mais B, que demonstram por A mais B, que Deus quer que você cresça. Que é muito mais do que, eu tinha 9, agora eu tenho 10, daqui a não sei quantos anos eu vou ter 18, eu faço uma festa de 18 anos, mas podia ser de 2 anos. Aí eu faço uma festa de 30 anos, mas podia ser de 5 anos. Quantos estão entendendo, irmãos? Porque idade, o tempo passando, deveria gerar a maturidade, mas não está gerando mais. É o que nós acabamos de ler em Hebreus 5. O apóstolo aparece e fala assim, eu queria falar com vocês como coisas espirituais, mas eu não posso. Eu tenho que falar como se estivesse falando com crianças. Porque pelo tempo que vocês já são cristãos, era para vocês serem mestres. Mas não dá, vocês são crianças. Eu tenho que falar, oi irmão, sabe que Jesus te ama? Te ama, Jesus te ama, hein? É mesmo, Jesus me ama. Aí fica alegre, olha ali. Aí, infantil. Agora, bom, como é que acontece isso, né? Olha esse texto, irmãos, de 2 Pedro. Abre, por favor, abre. Olha o que é dom progressivo, vida progressiva. O que é a vida progressiva? Eu estou andando com Deus, eu estou caminhando com Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, abre aí. 2 de Pedro, capítulo 1. Eu estou andando, eu estou crescendo com Deus. Aquela pessoa que se converteu há 16 anos, já não sou mais eu já sou outro. Eu tenho muito mais agora do que eu tinha naquele dia. É isso aqui que Deus está mexendo. Agora, olha isso aqui, irmão, 2 de Pedro, capítulo 1. Olha que coisa tremenda sobre crescimento. 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Visto como pelo seu divino poder tem sido doado a nós todas as coisas que conduzem à vida pela piedade, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e poder, os quais nos têm sido doada preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza de Deus,
se livrando da corrupção e das paixões que existem nesse mundo. Olha os 5, irmãos, olha isso. Isso aqui é para você e para mim. Por isto, reunindo toda a sua força, colocando toda a sua força, associa com a sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Por estas coisas, existindo em vocês e em vocês aumentando, olha, não basta existir em você, tem que aumentar. Veja, olha, irmão, isso aqui é tremendo. Um vai ligando com o outro. Ah, você tem conhecimento? Cadê a piedade? Ah, tá lá, pega lá e põe junto. Ah, você tem não sei o quê, põe junto. Vai, sabe, aglutinando. Porque essas coisas, existindo em vocês aumentando, faz com que vocês não sejam inativos espiritualmente. Alô, irmão que está aqui nessa noite, você é inativo espiritual? Descobriu por quê? Está aqui, ó. Que você abandonou isso. Sabe por que muitas pessoas estão inativas, ou seja, não estão ativas espiritualmente? E atividade espiritual, irmão, não é, então tá bom, eu vou pregar. Não, eu vou tocar, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou ser um diácono. Não, inatividade espiritual é o que muitas pessoas têm vivido. Tanto aqui, como em casa, como no trabalho, em qualquer lugar. Eu não tenho ministério. Todos os cristãos têm ministério. Todos. Todos. No reino de Deus não existe inúteis, a não ser que você se faça. Como? Aqui, ó. Não fazendo isso aqui. Não adicionando progressivamente uma virtude na outra. Você tem conhecimento? Coloca piedade. Você tem piedade? Coloca amor. Você tem amor? Coloca fraternidade. Vai encaixando um no outro. Quando você nasce de novo, quando você se converte a Jesus, você nasce de novo, você é considerado como um bebê espiritual, porque você acabou de nascer. Nenhuma criança nasce com 40 anos e diploma de faculdade. Ele nasce um bebê. Mas daqui a 40 anos, aquele bebê não é mais bebê. Amém? Então, se são exemplos tão bobos e tão simples, por que é que a gente está parado, inativo? Fazendo estas coisas, e estas coisas existindo e aumentando em você, você não será inativo e nem infrutuoso, ou seja, uma pessoa que não dá fruto nenhum, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, nós estamos mostrando por A mais B que Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você esteja pronto. E não que você vá fazendo um monte de aniversários um ano atrás do outro, mas é a mesma pessoa infantil de quando você tinha 3 anos de idade. Aí, alguém pode perguntar, puxa, eu acho que eu sou essa pessoa, mas por quê? Por que eu não tenho crescido desse jeito? Por que eu estou na igreja? Essa, a outra que eu vim, a outra que eu saí, aquela lá que eu cheguei. Porque esse negócio de trocar da igreja, irmãos, assim, nesse aspecto aqui, ó, não adianta muito não. Neste. Tem outras razões, não vale citar agora, mas nesse. Então, quando foi que você se converteu? Há quanto tempo você está na igreja? Pense. Porque, sabe, irmãos, foi-se o tempo onde era uma honra dizer assim, eu nasci na igreja. Nasceu na igreja, mas ainda está no berçário da igreja, espiritualmente falando. Você está entendendo? Não se pode falar nada, não se pode pedir nada, não se pode contar com essas pessoas, porque são crianças. O apóstolo está falando, eu queria falar com você coisas espirituais elevadas. Ele está falando sobre o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque. Será que o AP está falando em língua? Tá vendo? Você nem sabe quem é mesmo. Você nem sabe quem é o Melquisedeque, você devia saber. E a gente acha engraçado, eu sou burro assim, eu sou essa criança aí.
Só que Deus não acha engraçado. Porque enquanto você mantém a sua infantilidade, pessoas que precisam de você não podem contar com você. No trabalho, na casa, na sociedade, na igreja, na família, não pode. Sabe por quê? Porque você é o chupeta. Não podem contar. 2 de Pedro 3,16 diz que nós não crescemos. 2 de Pedro 3, irmãos, é muito interessante, porque o apóstolo Pedro fala do apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó, o irmão Paulo, Pedro, o apóstolo, falando de Paulo. O irmão Paulo escreve nas suas cartas coisas difíceis de se entender. Está falando da profundidade espiritual que Paulo tinha. E ele fala assim, e muitas pessoas na igreja deturpam o que Paulo fala, por isso não crescem. Aí, ó. Primeira razão porque você não tem crescido. Você não examina as escrituras e você não absorve as escrituras, você só lê. Hebreus 5:11, nós acabamos de ler, diz que aqueles cristãos, os cristãos hebreus, se tornaram tardios em ouvir. O vocábulo grego diz preguiçosos. Sabe por que você não cresce? Você é preguiçoso. Você está, não sei quantos tempos você está na igreja mesmo, hein, irmão? Aí tem uns caras, mas não vale. Só vale nessa. Não, negre. Só vale nessa porque aqui nós estamos batendo com martelo, com ponta na sua cabeça. Lá na outra também valia. É que você estava meio assim, ó. Meio viajandão, esse negócio não é comigo não, esse negócio de chamada, opa! Deus fala de chamada, você, epa! Né? Deus fala de posição, você, você dá uma desviada, é isso. Tardinho em ouvir, preguiçoso na palavra, preguiçoso no espírito. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é Hebreus 5:11. E como nós lemos aqui em 2 Pedro 1:8, as virtudes que Deus já deu estão de uma forma inexistente em sua vida. Cadê o amor? Não sei. Cadê a ligação fraterna de irmãos? Não tem. Cadê a fé? Enquanto a Bíblia diz que você deveria montar um com o outro, você pegou o quebra-cabeça e fez assim, ó, jogou tudo fora. Quem é que faz isso com quebra-cabeça? Uma criança. Você não vai ver um adulto, né? Pegar um quebra-cabeça e montar, não vai fazer isso aí. Agora a criança, ela faz, ela pega, vê o quebra-cabeça montado e ela vai arrancando as peças e vai botando na boca, come algumas. Então nós já vimos aqui, número 1, Deus quer que eu cresça, amém? Número 2, por que é que eu não tenho crescido? Tem muitas outras coisas, não vai dar para colocar aqui, né? Então vamos voltar aqui. Primeira coisa, lá em Hebreus, volte em Hebreus, por favor, Hebreus 5. Hebreus 5, 11. Abra sua Bíblia. Temos muitas coisas difíceis de dizer e explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Pois vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido da fé de vocês, mas vocês têm necessidade que se explique de novo as coisas concernentes à realidade mais básica do Evangelho. Primeira questão apontada aqui, irmão. O tempo deveria gerar maturidade, mas aqueles caras não tinham entrado nessa. E muita gente hoje também não entrou. Não importa quantos anos você está na igreja, ainda tem vida de criança espiritual. Quantos estão entendendo? O tempo já não está agindo mais como deveria. Porque ele cita aqui, observando o tempo que vocês já são cristãos, era para vocês serem mestres, mas não é. Então o apóstolo chegou na igreja, vamos lá pessoal, quero dar um ensinamento profundo das coisas de Deus. O pessoal, o quê?
que ele falou? Melquisedeque? O que é isso? O que está escrito isso? Abra sua Bíblia, Abacuque. Hã? Que? Bacuque? O que é Bacuque? O que é Bacuque? Vamos abrir a Bíblia em Naum. Naum? Ah, deve ser antes de Na 2. Não. Naum, né? Não deu, né? Vocês também não entendem as piadas. Entendeu? Naum, não. Deixa lá. Não tem. Vai anotando essa aí que você vai... Não sei. Olha, vamos buscar o Espírito Santo. Quem? Vamos buscar ele? Ele não veio no culto? Vamos pega um carro lá, vamos buscar o Espírito Santo. Onde que mora? Não, irmão. O Espírito de Deus. É. Infantil. Aí você perguntou, irmão, mas peraí, cara, quanto tempo você é cristão? Bota uns 10 anos aí. Você estava fazendo o que esse tempo todo aqui dentro? Você não está levando a sério Jesus, irmão? Você está pensando que a Escritura é uma brincadeira, que Jesus não vai voltar e que as pessoas não estão morrendo, porque os crentes não se posicionam para evangelizar, por exemplo? Você acha que isso é de graça? Acho que não pega nada você ser infantil. Outra coisa, ele coloca aqui: é necessário que vos ensine de novo, outra vez, as coisas mais básicas. Sabe qual que é uma coisa que mostra a imaturidade? Primeiro, o tempo passa, mas você continua igual. Número 2, são aqueles irmãos que toda hora eu tenho que voltar com ele. Irmão, perdoa o outro. Perdoa. Aí eu vou perdoar hoje, eu não vou. Aí se chamar lá na frente, eu vou aí, ó. Você é criança, está atrapalhando aqui, ó. Vai lá naquela salinha lá, ó. Entra lá dentro, tem uma chupeta e senta lá. Ai, que coisa feia o que você está fazendo por causa da sua imaturidade. Isso é feio. Como diz um homem de Deus que eu respeito muito, chamado John MacArthur. A gente não se importa em fazer qualquer lambança com Deus e com o seu reino. Mas se nós somos confrontados no culto, a gente quer ir embora. Então, irmão, já falei, vou repetir. Já falei, vou repetir. Ou, vai lá com a Elisângela. Ai, que coisa horrorosa. Não, irmão, não é coisa horrorosa, não. Jesus morreu na cruz. Isso não é qualquer coisa, para que a gente viva de qualquer maneira. Vamos aí, pessoal. Não é assim não, gente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Evangelho, com Deus não se brinca. Quer brincar comigo? A gente brinca a noite inteira. Mas eu não... Toda hora, repetindo. Ou seja, onde há repetição, há imaturidade. Porque um cristão, uma pessoa que tem uma consciência, que tem uma inteligência, quando ela ouve uma instrução uma vez, eu não preciso voltar mais no outro dia. Por exemplo, posso citar o seu exemplo? O Eduardo tem uma empresa de ar-condicionado. Então ele vai ali e contrata o Rogério para trabalhar com ele. O Rogério não sabe. E aí o Eduardo vai ensinando, progressiva. Essa ferramenta é isso. Isso aqui faz assim. O que vai acontecendo com ele? Ele vai aprendendo até o momento que o objetivo do Eduardo acontece, que é o quê? Mano, você está trabalhando lá e eu estou trabalhando lá do outro lado. Por quê? Porque ele já é um profissional pronto, ele é um profissional formado. Agora eu vou lá, o Eduardo põe o Rogério lá do outro lado da cidade, daqui a pouco vem o telefone. Ai, está pegando fogo. Vem aqui, pelo amor, vem aqui. Aí chega lá de novo, Rogério, isso aí não é aqui, filho, é aqui, ó. Da primeira vez passa, né? Quem é patrão aqui? Quem é patrão? Quem tem firma aqui? Quem cuida de gente que trabalha aqui? Quem? Você sabe, né? Olha lá, levanta a mão aí, cuida de gente, olha lá.
Todo dia explicando, varre isso aqui, ó, tira o cabelo ali, limpa esse espelho, todo dia. Irmão, por que faz isso? Porque é infantil. Porque o maduro, o adulto, você fala uma vez, já entrou aqui, cara. Meu Deus do céu, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é difícil lidar assim, todo dia. Aí chega lá, ó, amanhã, tá? É o mais facinho que eu estou deixando para o seu ar-condicionado. Você põe o ar-condicionado desse tamanho, ó. É só você ligar na tomada. Tem 2 pauzinhos e 2 buraquinhos na tomada. 2 pauzinhos, 2 buraquinhos. Pá. Aí ele chega lá, liga o raio do negócio no chuveiro. Aí, aqui, ó. Aí, pessoal, você está fazendo o quê? Aí não deu certo, viu, cara? Não deu certo. Cara, por favor. Está demitido, não tem jeito. Não tem jeito. Estou dando um exemplo bobo, né, irmão? Exemplo tosco, né? Mas, onde há repetição, há infantilidade. Eu falei do ar-condicionado, né? Agora aqui, ó. Aqui ele está falando sobre ensinos espirituais, básicos. Qual que é o ensino espiritual básico do cristão? Batismo. Está escrito aqui, ó. Irmão, tem até hoje gente que não sabe as coisas sobre batismo. Eu não estou falando de gente que vai se batizar semana que vem. Estou falando de nego de 10 anos. Ceia. Igreja, corpo. Perdão. Irmãos, nessa igreja que não devia pregar perdão nos próximos 3 anos. Eu já falei tanto de perdão e sabe o que acontece? Ah, mas sabe que sou eu? Ah, mas é que ele brigou comigo. Todo lugar onde há repetição, há gente infantil. Que o crente, ele recebe a palavra está torcendo ele. Me perdoa, meu irmão. É assim. Crente é assim. Cristão é assim. O resto, ele ouve a palavra e vai reclamar em algum ponto da cidade. Está tranquilo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, ó. Atitude, sentimento e pensamento, ó. Ó. Olha o que a maturidade faz. Não é a maturidade no pé do dedo, não, na ponta do dedo, não. A maturidade de Deus, a maturidade das pessoas, ela alcança toda a instância do seu ser. É pensamento amadurecido. É gente que consegue conversar. Ó, irmão, vamos conversar uma coisa espiritual? O cara começa a manifestar, não é? O que, pastor, falaram isso de você? Eu vou matar. Eu também estou nessa. Ninguém chamou você para briga nenhuma. Eu pensei que poderia conversar algo espiritual, mas não estou podendo. Você vê aquela igreja que não pode conversar coisas espirituais? Quem falou isso? O quê? Falaram? Hã? Parece que... Sentia como menino. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, viu, irmão? Nem precisa conversar aqui, olha. Aquela atitude que você tomou lá não foi certa. Aí chora. Por que chora? Porque menino. Que bebezinho. Que gente maduro ouve que está errado se estiver e agradece. E não fica. Cara que não volto mais mesmo. Bye, bye, tristeza. Não precisa voltar. Temos que. Você pode tocar na igreja. Lembra da letra para você ver. Melhor que Sabor de Mel que está mandando matar a turma aí. Paulo fala, eu era menino, eu era assim.
Mas agora eu desisti das coisas de menino. Eu deixei de ser menino. Eu amadureci. Deus pode contar comigo. Deus pode me usar para falar com as pessoas. Deus pode me usar para falar num casamento. Deus pode me usar para falar na vida do jovem. Por quê? Porque eu não vou lá falar bobeira. Eu não vou falar asneira para os outros. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ouvir uma coisa pesada e não sair. Nossa, eu não ia falar para você, mas... Olha, Deus... Eu vou contar só para você, tá? Miserável de fofoqueiro. Ai, não fala mesmo. Senhor, amarra a linha com o prego. Coisa horrorosa é isso aí que os senhores e senhoras muitas vezes ficam fazendo com a vida dos outros. Isso é horroroso. Não pode falar. Aqui vou falar, irmão. Aqui não tem mel. Aqui a chupeta é com terra e pedra. Não é com mel só, né? Mel, aí você vê a chupetinha com mel, né? Aí eu pego aquela terra, areia grossa, jogo com pedra em cima. Você gosta, né? Quem não desiste das suas meninices é imatura. Sabe por que muitas pessoas estão na igreja dando trabalho? Porque são infantis espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa para toda a igreja que ouve. Deus chamou você para o trabalho e não para dar trabalho. Ah, mas eu me converti hoje. Converteu? Vem cá, irmão, nós vamos ensinar você 1000 vezes. Eu não estou falando com pessoa que converteu agora. Se você se converteu essa semana, essa palavra não é para você, irmão. Vai lá, toma um café lá, um bolo com a minha sogra e seja feliz. Não estou falando com você, estou falando com vocês, caboclo velho. Deus chamou você para o trabalho, não para dar trabalho. Toda hora, pastor, preciso falar, já sei, é o nome do Brizola que está no meio, o Vinícius e o Pedro. Toda a questão está vazando lá o cano de água. É porque o Brizola que falou, e o Pedro que tacou a pedra, e o Vinícius que xingou. Aí eu vou lá conversar com o Sérgio. Sérgio, tudo bem? Eu quero falar uma coisa com você. Mas porque o Brizola, o Pedro, todo o rolo da igreja você está no meio. Todos. Olha, irmão, você está com o capeta no corpo, velho. Faça fila aqui depois, eu vou mandar os irmãos embora, vão orar na sua cabeça. Todo o rolo você está lá no meio. Opa, né? Quer uma oportunidade na igreja. Já que não me deram, eu vou ter outras. Satanás, o Senhor te repreenda. Parece engraçado, né, irmão? Mas como tem gente sofrendo na mão dessas pessoas, sofrendo, chorando, por causa da maldade que está na boca de muita gente. Ou não tem isso aí, não? Eu não estou falando de igreja, não, irmão, estou falando da vida. Lá no seu trabalho, se você tem um trabalho secular, lá no seu trabalho tem gente que é maldosa, ou não tem? Que fala mal de você, ou não tem? Que não gosta que você está se dando bem porque você está se esforçando, ou não tem? Na sua vizinhança tem gente assim. No mundo inteiro tem gente assim. E você vive lá. Eu quero mostrar para você aqui rapidamente uma das igrejas que sofreu na mão da imaturidade. 1 Coríntios capítulo 3. Falamos da imaturidade no geral. Agora eu vou mostrar para você como é que a igreja sofre com gente que não quer crescer, com gente que não quer amadurecer, com gente que não quer saber conversar, não quer saber lidar, não quer saber trabalhar para Jesus, não quer saber se relacionar com as pessoas. 1 Coríntios 3. Olha para você ver como a igreja é atingida por isso. 1 Coríntios 3. Verso 1. Irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas sim como carnais, como crianças de Cristo. Veja, irmão, veja. Nas duas passagens de Hebreus e de 1 Coríntios, não diz que estas pessoas não são cristãos. Preste atenção, hein? Não diz que essas pessoas são pessoas do inferno. Não diz que é pessoa do mundo. Nas duas instâncias, a Escritura trata eles como cristãos. Trata eles como irmãos. Só que dentro
da vida cristã dele tinha um problema sério, a imaturidade. E a imaturidade gerava frutos problemáticos. Aqui, eu dei leite para vocês beberem, não dei alimento sólido, porque vocês não podem suportar, nem podem agora, porque são carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, aí ó, olha o fruto da imaturidade, ó, nego, contender e ciumento. Isso é infantil e carnal. Vocês andam assim segundo o homem. Pois alguém está dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo. Um está dizendo, eu sou do grupo do Cris. Eu sou do Diego. E eu sou do Rogério. Quê? Olha, irmão, se alguém anda dizendo aí que é do meu grupo, nem do WhatsApp eu não te quero. Pode sumir. Não quero. Agora, imaturidade, por exemplo. Aqui o apóstolo Paulo age com a maturidade de um homem de Deus. Ele debela, ele acaba com aquela confusão. Mas nos dias de hoje tem muita gente que, em vez de acabar com a confusão, o líder também é imaturo. Aí o que ele faz? Ele começa a proteger o grupo dele na igreja. Minha Nossa Senhora dos Crentes, viu? Aí, minha Nossa Senhora dos Crentes tem aqui, ó, a Senhora dos Crentes aqui, ó. Amém? Bíblia é feminino, é a Bíblia, não é? Não é o Bíblia, não é assim? A Senhora dos Crentes aqui, ó, tá aqui, ó. Nós, hein? Parceira. Muitos líderes, quando começam a ver a maturidade do outro, é aquela criança que vê a chupeta da boca do outro e faz assim, ó. Tá babando. Não, nós vamos um pouquinho para mim. Lembrei. Criançada, olha, a criança ficou doente. Por quê? Porque ela viu o outro comer, tá com bicha. Olha, irmão, vou fazer o parente aqui, não vou ligar uma coisa a outra. Mas, tem isso aí ou não? Não tem, né? Crente assim? Ele tá de boa, ele tá ali. Aí ele vê a irmã hoje veio dar os avisos. Que nem aquele gato, como é que chama? O gato Shrek, né? Ele estava bonzinho, ele estava legal. Ele viu o outro fazer. Ô irmão, por que você está aqui? Nada. Aí, fica doente. E a doença do crente é sumir, né, irmã? Some. 3 dias porque está triste, porque o outro falou, eu não falei. Eu vi ele comendo um doce, pé de moleque. Fiquei doente 3 semanas. Sai desse corpo, rapaz. Em nome de Jesus. Os crentes também ficam aguados agora. Dá oportunidade para o outro, ele água. Fica aguado, que nem criança. Está até no hospital. Está até no... irmão. Igualzinho criança. Tem ou não? Sei, estou viajando. Sei que eu tenho, não sei. Então não entra nessa não, irmão. Não quer pegar a chupeta da boca dos outros, não. Paulo agiu com maturidade, ele debelou a questão, ele acabou com aquela história. Ele não entrou na história. Está entendendo, irmãos? Então, vou falar um breve apanhado da igreja de Corinto, como que ela sofreu na mão da imaturidade e da carnalidade. Porque ela é igreja, hein? É igreja, primeira coisa. É a igreja de Corinto, não é boteco, não. Então, do capítulo 1, capítulo 3, sabe o que Paulo está tratando? Divisão, contenda e briga entre irmãos. Por quê? Imaturidade. Criancinha.
Ele tá lá brincando, aí tá o brinquedo dele. Ele pôs aqui, o irmão pegou o brinquedo dele. Aí a mãe vê o filho chorando. Quem bateu no meu filho? Então eu queria explicar, desgraçada. Não aconteceu nada disso. Pensou que ia acertar, né? Não acertei, não. Ah. Sentiu o vento? Então é unção, hein? Irmão, eu estou ficando meio louco, cara. Mas vocês me perdoam aí? Perdoa. Porque vocês têm que perdoar, vocês estão me devendo. Vocês não vêm não, hein? Eu perdoo vocês de um monte de bagunça que vocês fazem aqui. Vocês vão perdoar eu? Pode perdoar. Ah, pensando que eu não ia dar essa. Você também. Olha, irmãos. O que eu estava falando mesmo? A criança tirou o brinquedo, ela já fica... E a mãe vem e briga, sem saber o que está acontecendo. Ah, não, meu senhor e minha senhora. Isso é infantilidade. E aí o que acontece, irmãos? Eu vou lá e vejo na igreja, do primeiro capítulo ao capítulo 3, essa. Aí do capítulo 5 até o capítulo ali mais ou menos 7, Paulo está tratando com a igreja o problemas de ordem sexual e de família. As pessoas não sabiam viver em família. As pessoas não sabiam tratar da sua sexualidade. 1 Coríntios capítulo 5, tem um rapaz na igreja tendo relação sexual com a mulher do pai dele. Olha, irmão. E aí, como eu falei com os jovens aqui ontem, deixa eu só dar um parênteses. Se você é tão criança espiritual e tão infantil espiritual, criança não transa, tá? Ou sim. Ai, eu não sei, pastor, eu não sei orar, eu não sei. Ai, eu não sei nada, pastor. Eu fico aqui na igreja com Jesus, tá? Então não transe. Ai, que coisa horrorosa. Coisa horrorosa é depois de 9 meses. E chega aqui a turma chorando, o pastor ora. Pensando que eu estou aqui de paisagem, é? Não é, irmãos? Tem isso aí ou não tem aí por aí? É. Talvez não tão por aí. Capítulo 9, capítulo 10, Paulo ensinando eles os limites da liberdade de um cristão. Lembra lá? Posso todas as coisas, nem tudo tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo está ensinando, gente, você é cristão, você é um homem de Deus, mas a vida com Deus tem limite, pessoal. Não é assim não pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, não. Epa, segura. 1 Coríntios, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vai ensinar o quê? Gente, o culto está muito bagunçado, é nego orando em língua, cruzando na frente do outro, dando mortal, entregando profecia, recebendo a profecia, gritando oração em língua no ouvido do outro, correndo com a tocha, vindo da volta de Jericó, tudo dentro do culto. E aí o apóstolo Paulo fala, gente, tem que saber, tem que ter maturidade com o dom espiritual. Não pode ser assim. 1 Coríntios capítulo 11, problema na Santa Ceia. Os crentes estavam indo para lá para encharcar o caneco e comer até não querer mais. O apóstolo Paulo, gente, vocês não têm casa para comer não, seus mortos de fome? Espera o outro, meu Deus do céu. A ceia não é isso não é essa bagunça. Na igreja. Tudo fruto de imaturidade. E lá no capítulo 16, que é o último, Paulo ensinando sobre a coleta. Gente, a oferta tem que trazer. A oferta tem que trazer para a igreja. É assim que faz, foi Deus que falou. Tá. Olha para você ver que a igreja sofreu muito na mão da imaturidade. De gente que não crescia, de gente que não progredia, de gente que não se posicionava em Deus, que não estudava a palavra, que não orava, que não buscava o ensinamento, que não buscava ler um bom livro, não buscava se posicionar em Deus. Eu estou aqui de passagem. Deus não pode contar comigo. Por quê? Porque eu não estou pronto nunca. Sabe por que muitas pessoas nas igrejas estão falando, ainda não chegou o tempo. Irmão, vamos trabalhar para Jesus? Ainda não chegou o tempo. Eu sei porque você diz isso. O tempo já não chegou? Não, o tempo já passou de você servir a Deus. Sabe por que você fala isso? Porque você não se preparou para fazer. Então você fica correndo da raia. O tempo não chega nunca mesmo. Pode passar, e outra, pode dar mais 10 anos para você. Você vai estar sentado aí,
normal. Por quê? Porque eu não estou crescendo. E aí aquela igreja poderosa que Jesus quer usar na cidade não vai ter. Por quê? Botar um monte de criança na rua. Aí tem que ficar segurando para a mão. Você vê aquelas escolinhas que faz excursão na cidade? É uma fila de crianças, um segurando na mão do outro, 10 professores assim ao lado, e parando o carro, e fazendo tudo. Por quê? Porque não sabe atravessar a rua sozinho. É casal que não sabe, é marido que não sabe conversar com a esposa. Até hoje, fazer o negócio, sabe. Conversar e não sabe. Sabe por que tem escola bíblica? Ministério de casal, todos esses ministérios na igreja? Porque a igreja se tornou tardia em aprender com o Espírito Santo. Então nós temos que botar um casal para ensinar nego marmanjo a ser casal. A não brigar por causa de... Você viu o meu lápis? Não. O cara é casado há 20 anos, meu Deus do céu. Aí você dá risada, né? Ali, ó. Pergunta lá. Aí você pega jovens que sabem entrar na internet, ele é hacker, ele entra no computador da NASA, ele solta míssil, ele é um cabeça, cara. Eles aqui, olha, rapaz, você não pode fazer isso. Hã? Quem? Não sabia? Hã? Quem? Hã? Não posso? Não posso ficar soltando pipa lá no banheiro? Não podia? Hã? Não sabia que isso fazia mal para mim? Lá, coisa e tal. Que? Eu falei em código, né? É masturbação. Coisas horrorosas. Culto. É melhor você ouvir no culto do seu pastor e da palavra de Deus que ouvir na rua de gente que não é cristão. Fica enfiando minhoca na sua cabeça. Não é, irmãos? E aqui, ó. E agora para botar a cereja no bolo. Algumas características de uma pessoa que é imatura. E a imaturidade cobra preço. A imaturidade é preço alto, irmão. Porque aqui na igreja muitas vezes a gente não fala com o irmão. Olha, deixa eu falar mais uma coisa. A imaturidade rouba de você a sua libertação. A imaturidade rouba de você a libertação. Por quê? Porque eu não posso te confrontar os pecados, senão você fica triste comigo e sai da igreja. Eu não posso dizer para você, na escritura, o seu erro, porque senão você vai... Eu não posso chamar você para nada especial, nada profundo e verdadeiro de Deus, porque você vai ficar bravo comigo. São pessoas que não podem ser chamadas a atenção. E aqui, irmão, olha como que é infantil. Olha só, olha essa frase. Chamar a atenção do irmão. O que é chamar a atenção? É trazer a atenção dele a uma coisa que ele não está percebendo. Simplesmente isso. Está nervosinho comigo por quê? Está nervosinho com a esposa, com o marido, com o irmão, por quê? Porque ele chamou a sua atenção, você deveria agradecer. Mas não agradece por quê? Porque é imaturo, é criança, é infantil. Ninguém pode falar nada para ele, ninguém pode dizer nada para ele, tem que ser tudo, sabe? Aquela pessoa que você vai conversar, que você vai assim, ó. Ai meu Deus, eu vou conversar com o Eduardo. Deus, você vai orando. Já viu essas pessoas? Você vai conversar com ele, você ora antes. Irmão, você aí já está com problema. Por quê? Porque você fica com medo de não machucar o irmão. Aí você pergunta a ele, quantos anos ele tem? 50 e poucos. 50 anos. E eu assim, olha, oi, Duduzinho. Oi, irmão, oi aí, cara, e aí? Olha que legal, olha. Vamos tomar um cafezinho ali, olha, eu vou dar para você, menino. E aí, eu vou falar uma coisa para você, semana. Por favor, não fica triste, tá bom? Aí ele não vai ficar triste, não. Então, aqui, olha, você fez coisa feia. Você fez coisa feia, não faz mais não. Aí ele, tá bom. Aí, coisa aí, ó. Irmão. Eu acho que você percebeu que eu não sou bom nisso, né? Eu acho que a pessoa aqui já percebeu que eu não sou bom nisso. Eu já entro com um caminhão de pedra descarregando na sua varanda. Depois você põe para dentro. E muitas pessoas infantis entendem isso como... Pessoal, esqueci. Pessoal muitas vezes falou assim, olha, nós vamos embora, ou nós queremos abandonar, ou nós não queremos mais fazer parte desse ou daquele outro ministério, porque as pessoas não estão cuidando na nossa vida. Deixa eu beber água aqui, pá.
Aí eu perguntei, irmão? Então explique para mim o que é cuidado pastoral. Explica para mim. Eu não sabia. Pessoas que cobram o que não entendem. Tudo bem, irmão, você falou uma coisa, mas o que é isso que você está falando? Não sei. Porque a gente tinha que ter mais tempo junto. Falei, não, a gente não tem que ter mais tempo junto. Esse tempo que não produz nada. Porque ter tempo espiritual com as pessoas, irmãos, não é ter um monte de tempo que não produz nada. É ter 2 minutos que você sai com a revelação para viver. Pode ser encontrando no ônibus aí, cara. Olha aí, cara. É isso que Deus falou. Você já se posiciona numa palavra só, num olhar. Não é ir lá, vou lá tomar outro café lá na casa do Caio lá, vai recebendo. Vou lá tomar um café e a gente fica a tarde inteira tomando café, de manhã, e a gente conversa do Barcelona, Real Madrid, se choveu, que a Dilma vai e vem, não sei. E não tem nada espiritual, não tem nenhum confronto de amor, não tem nenhum apontamento profético, não tem nada. É esse tempo que você quer? Então põe a mão no bolso, me convida para vários cafés, eu não tomo café em qualquer padaria e eu como bem. Está aqui, cadê a minha irmã? Pode ficar com a minha agenda, pode me convidar, me dar as coisas para comer, me dar roupa para vestir, que eu gosto muito. E você vai viver bem, eu vou viver melhor. É isso que você quer? Não, eu quero. Aí o cara falou, eu queria um pastor. Eu falei, pois é, né, irmão? Você lembra desse dia, desse, que aquele irmão e aquele irmão, fomos tentar confrontá-lo nos seus pecados, o que você fez? Você saiu fora, você correu, você falou que a gente estava invadindo a sua vida. Pois bem, cuidado pastoral, para que você não saiba, é quando um homem de Deus, você abre a porta para ele, com confiança na palavra, para ele entrar na sua vida e mexer naquilo que você não tem coragem. Não é tomar café comigo, não. Eu tomo café, eu amo tomar café com todo mundo. Aleluia. Mas se você quiser encontrar comigo, com o Rogério, com o Diego, com o Sérgio, quem quer que seja, como um pastor, saiba que o ferro vai no fogo e depois vai na sua barriga. Psss. Bem explicado, bem gravado. Características do crente maturo. Ele não, número 1, não sabe julgar as coisas corretamente. Por quê? Porque não conhece a palavra. Cristão não julga segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Quando você está falando comigo, a minha mente pelo Espírito Santo, ela vai trabalhando, eu vou me lembrando de versículo, de passagem bíblica. O Espírito Santo vai falando, e eu vou falando o que para você? Vou falando o versículo da passagem bíblica. O imaturo não consegue. O imaturo, ou ele está de um lado, ou ele está do outro. Negócio de casal tem muito isso. A mulher chega e pinta um demônio, que é o marido. Aí ela sai, o marido entra com outra fotografia da mulher, que também é um demônio. Aí o que acontece? Muitas vezes, por causa da imaturidade, as pessoas abandonam o tratamento de casais, por quê? Porque eu percebi que o Sérgio com a Fátima está do lado do meu marido, então estou saindo fora. Ninguém está do lado do marido nem da mulher. Nós estamos do lado da palavra para curar o casal. Não é para dar razão para um e outro, não. É para curar a família. Amém, queridos? É assim que é. Não, então paga um psicólogo e seja feliz. Ele não vai ajudar você em praticamente coisa nenhuma. E vai ficar por isso mesmo. Eu sei que o psicólogo muitas vezes pode ajudar. Mas tem cada um aí também, irmão, que eu vou te falar. Ele julga as coisas segundo a conveniência da sua mente. Ele não julga segundo a verdade. Ele não conversa com a pessoa no patamar de homem de Deus. Não, ele está passando para o lado da pessoa. Não pode. Pessoas que se ofendem facilmente. Infantil. Não pode falar nada para ele nunca. Ele sai triste, sai de bico. Some da igreja, não dá mais oferta, não conversa com ninguém. É assim. Porque eu estou triste. Escute, outra vez. Todo cristão que se ofende facilmente é infantil.
é imaturo. Deus não pode usar você para muita coisa, sabe por quê? Porque lá na frente é só pedreira, você não vai aguentar. Você não vai aguentar comentário, você não vai aguentar olhar, você vai ter que sair fora, você vai ficar triste muito tempo passando em tristezas e pouca produção. Pessoas que estão sempre prontas para brigar e semear contendas, são infantis. Por que ela faz isso? Porque ela quer chamar o máximo de pessoas para o lado dela. Porque ela é infantil. Ela não julga a si mesma. Ela não faz uma reflexão sobre si. Pessoas que nunca o problema é ela. Não, não sou eu, quero vir conversar, mas já estou dizendo que não sou eu. Então por que você veio? Se você quer conversar comigo como pastor, esse dia eu estava conversando com o irmão. Aí eu só, o Cris não tem tempo para falar com a gente. Como que não tenho? Se eu estou pela rua e pela casa dos outros o dia todo. Tem gente que me chama meio-dia para conversar, 1 hora eu estou lá. Só que quando eu estou lá, eu estou lá. Vem aqui comer bolo em casa. Se der eu vou, aí é outra história. Pessoas que, não sou eu. Olha, eu quero conversar com você, Rogério, mas aí marca um horário, aí está lá o Rogério, pastor dos jovens, chega aqui. Então, cara, quero dizer para você que não sou eu. Que? Eu já te chamei para dizer que não sou eu. Que tipo? Não, porque está acontecendo isso na minha vida, mas não sou eu. Eu não estou crescendo espiritualmente, mas não sou eu. Eu não consigo amar, mas não sou eu. Eu não me interesso pela palavra, mas não sou eu. Eu não oro a Deus, mas não sou eu. Como é que você ajuda uma pessoa que não tem nada? Que não é ele? Isso é imaturidade. E a imaturidade cobra preço. A imaturidade destrói família. A imaturidade tira a gente da igreja. A imaturidade tira a gente da presença de Deus. A imaturidade faz você comprar o que você não pode para impressionar quem não te ama. Faz um monte de desgraça. E a gente tem que ficar assim, pisando em ovos para não magoar as pessoas. Não, aqui nós vamos magoar. Aqui nós vamos magoar. Magoar de briga? Não, magoar com isso aqui, Porque a palavra de Deus diz, irmão, assim, sabe o quê? Que existe uma tristeza de Deus que produz em nós arrependimento e salvação. Que quando você é atingido, sabe, eu ouvi a frase de um homem de Deus, um chamado irmão André, um homem assim de uma envergadura espiritual gigantesca, ele já é muito velho, o irmão André, ele falou assim uma frase: nunca confie em alguém que não manca, porque quem não manca, nunca encontrou com Deus, porque quem encontra com Deus, Deus o fere, Deus põe a mão em você, irmão. Mas eu sou de Jeová. Você é de Jeová, é ótimo. Quanto mais perto de Deus, mais Deus joga luz sobre quem você é. E essa luz machuca a gente. É o Espírito Santo que você vem todo pimposo lá na sua casa, aleluia, graças a Deus, eu sou o cara. Chega lá para orar com o Espírito Santo e fala, você não é o cara não, você é um vagabundo. Eu acho que é por isso que muitas pessoas deixaram de orar. Porque o Espírito Santo é violência total. Contra quê? Porque o Espírito Santo é maldoso? Não, o Espírito Santo é lindo e bondoso. Quem é mal, somos nós. Como diz Paul Washer numa das suas melhores pregações, entre tantas. A frase mais terrível de toda a Bíblia é, Deus é bom. A frase mais terrível de toda a Bíblia é, Deus é bom. Sabe por quê? Porque você não é. Porque eu não sou. E aqui já vai dar pano para manga. Pessoas que se acham mais espirituais que os outros. Pessoas que há anos, há dias, há meses, cometem sempre os mesmos erros. Toda hora é o mesmo erro infantil. Isso cobra preço. Cobra preço da sua família, cobra preço da sua casa, cobra preço no seu trabalho, cobra preço na igreja. Quantas pessoas crentes são demitidas do trabalho
não por causa da crise, mas por causa da sua incompetência funcional. E ele sai e se transforma num macumbeiro gospel. Que ele começa a orar contra o patrão. Maldito seja você. Tocou no ungido do Senhor. Deus, fecha essa fábrica. Faz justiça com o teu servo, Jeová. Vai para você de macumba, seu miserável. Vai acender vela e botar frango na esquina. É a mesma coisa. Ele não consegue entender que muitas vezes ele foi demitido porque só chega atrasado, porque ele faz as coisas pessimamente, mas é crente. Tem gente assim por aí ou não, irmãos? Ou eu estou enganado? Por quê? Porque é imaturo. Ele devia ter pedido perdão para o seu patrão. Ah, mas ele não merece. Não interessa se ele merece, é você que é o crente. É você. Se ele não é, é outra história, mas você é. Então você fala assim, eu realmente sou um mau funcionário, eu quero pedir perdão para o senhor tem razão de me demitir. Não, ele faz tudo errado. Olha, irmãos, ele faz tudo errado, porque ele é imaturo, infantil e não podia estar ali. O cara manda ele embora, o que ele faz? Vou sentar no pau, eu vou botar no pau, eu vou quebrar. Saiba que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E que muita gente que anda fazendo isso achando que é lindo, um dia Deus vai esclarecer tudo para você lá no trono branco. É melhor você pedir perdão agora, hein? Não chega lá com conta para pagar que vai dar problema. Vai dar problema. Eu não consigo olhar para mim, infantil. Eu não consigo melhorar. Por quê? Porque eu já sou bom demais para ser verdade. Eu sou o cara, você não sabia? Eu não preciso melhorar. Essa palavra dessa noite também não é para mim, hein, Deus? Errou de novo, hein? Quase me pegou, mas não é comigo não, é com essa galera aqui, ó. Imaturo. Pessoa que gosta de manobrar e manipular outras pessoas. Infantil. Você já viu, irmãos? Eu fico às vezes vendo a minha filha, 9 anos. Todos os filhos, quem tem filho aqui pequeno sabe disso. Quem tem filho que sabe disso? Muitas vezes nosso filho quer pequenininho assim já. Criança de colo. Eu não sei como ele aprende que quando ele chora daquele jeitinho, a mãe vai buscar mamar. Tem isso aí ou não, Ana Paula? Tem, né? Aí você fala, meu Deus, essa criança já tem inteligência. Não, ela já entendeu de uma maneira que eu não sei explicar, que aquele timbre de choro faz você levantar e buscar o mamar. Está manipulando. Pessoas que recusam opinião, pessoas que recusam conselho, pessoas que não podem ouvir o outro. Olha, posso te dar um conselho sobre tocar guitarra? Não. Infantil. Só que toda essa infantilidade, como eu mostrei para você aqui, ela cobra preço. Quantas famílias destruídas por causa de infantilidade? Esposas infantis, maridos infantis, ministros infantis, pastores infantis, membros de igreja infantil, e Deus querendo usar a igreja, e Deus querendo usar você. Mas como que ele vai usar você? Vai colocar outra pessoa, é pedir esmola para 2, irmãos. É cego que guia cego, os 2 caem no barranco. Por quê? Porque eu não estou pronto. Deus, por favor, passa para outro, porque faz 60 mil anos que eu estou aqui na igreja, mas não estou pronto. Essa frase parece interessante. Alguém pode dizer em algum lugar, eu prefiro não fazer, porque a palavra de Deus diz em Jeremias, maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E as pessoas, nossa, é mesmo, né, cara? É melhor não fazer, né? Essa aí, cola aqui. Tenta dizer isso para ele, para você ver. Fala para o Espírito, irmão, eu estou desafiando, vai na sua casa, pega as coisas que Deus tem falado para você e fala para ele, Espírito Santo, eu quero dizer para o senhor, olha, maravilha o que o senhor falou, glória ao Senhor, glória a Deus, mas assim, só para explicar para o senhor, né, é que eu ainda não estou preparado. Fala isso para Deus, te desafio a fazer essa oração hoje. Se o Espírito Santo te liberar, você está liberado, irmão, de qualquer coisa, por tempo indeterminado. Mas eu acho que ele não vai falar isso.
Por isso eu tenho tanta certeza em propor um desafio para todos. Essa história é antiga, lembra de Moisés? Deus aparece para ele. Você vai lá falar com o faraó, não sou eu, não sei falar, não fiz faculdade, não fiz isso, manda meu irmão, sou gago, eu não sei falar, eu estou com a perna quebrada, minha mulher está lá embaixo, meu filho vai nascer. Deus falou, Moisés, quem é que fez o surdo? Quem é que fez o mudo? Quem fez a boca? Quem fez o nariz? Quem fez Não sou eu o Senhor, você vai agora. Eu não me encontrei com você na sarça, Moisés, para perguntar para você se você vai. Eu apareci para você na sarça para te dizer que você está indo. Que Deus é outra cantiga, irmão. Tratar com o pastor é fácil. Agora tenta pegar as suas desculpas de não estou pronto, não é a hora, quem sabe um dia. E vai orar o Espírito Santo, dizer isso aí para ele lá, vai lá. Ele vai dizer assim, tudo bem, realmente você não está pronto. Por aqui você passa, mas por aqui você não passa. Por que você não está pronto? Aí você está caído do cavalo agora. Aí você vai ter que mostrar outras prioridades. Você vai ter que mostrar que você está quebrado. Você vai ter que mostrar que você não pode ir mesmo. E eu encerro com Jeremias capítulo 1. Fique de pé, por favor. Eu encerro com Jeremias 1. Onde um homem disse para Deus assim, ó, Jeremias, você será um profeta na minha mão. Jeremias capítulo 1. Sabe o que Jeremias disse para Deus? Ah, Senhor, não pode ser eu, sabe por quê? Porque eu não passo de uma criança, eu sou infantil. Sabe o que Deus disse para Jeremias? O Jeremias que disse para Deus que não podia ir porque ele era infantil, que não estava pronto, lelé. Sabe o que Deus disse para ele? Do ventre da tua mãe, eu já tinha consagrado você. Escapa agora. Escapa dessa aí, irmão e irmã. Escapa dessa. É que o pastor não me chamou ainda. que não ficou sagrado ainda o obreiro da igreja, o obreiro da igreja, o obreiro da igreja. Um dia um homem falou assim, eu não posso, Deus, não é a hora, porque eu não passo de uma criança. Deus falou, sabe foi onde que eu consagrei você e chamei você, Jeremias? Lá da barriga da tua mãe. Eu te chamei, te consagrei profeta às nações. E aí nasce o Jeremias. Feche os seus olhos, por favor.